amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia, da TV Itaperá. Hoje é terça-feira e, como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje nós vamos abordar um assunto interessante. É sobre os exames laboratoriais, correto? E esse tema nós estamos abordando porque é muito comum o pessoal pedir orientações para o seu médico, né? Ou então por algum médico amigo para dar uma olhadinha no exame de sangue, no exame de urina, para ver se não tem nenhuma alteração, até que ele vá consultar com o médico que o atendeu. Na verdade, essa prática não é uma prática boa, tá? Ver exames de outros médicos, né? Na verdade, ela pode se tornar algo até antiético. Porém, como a gente sabe que isso aí ocorre, né, com uma certa frequência, né, nós vamos dar algumas orientações importantes para que você leve em consideração as observações que o médico a quem você pediu para dar uma olhadinha, né, que você leve em consideração isso antes de se tornar algo que você possa entender como se fosse algo assim de alta relevância, correto? Por quê? Porque se um médico pede determinados exames, é porque após ele examiná-lo, ele achou interessante pedir certos exames que para o médico é importante para poder orientar o paciente da melhor forma possível. Muitas vezes, né, com o advento do Dr. Google, né, hoje todo mundo entra no Dr. Google e já fica sabendo de muita coisa, né? Então, com a chegada do Dr. Google, o acesso, né, ao Google, então as dúvidas começam a ser maiores, e aí a confusão para quem está pesquisando no Google, ela pode se tornar mais confusa ainda. Então, nós vamos dar algumas dicas importantes. Primeira coisa, não fique ansioso em saber o que é que o seu exame de sangue ou o seu exame de urina, né, deu de resultado, para que você necessite perguntar para outro médico até que você tenha a sua consulta com o seu próprio médico, aquele quem pediu os exames, né? Então não tenha pressa, tá? Não precisa ter essa ansiedade de querer saber. Eu sei que é difícil, né? Mas é por isso, sabendo que é difícil, sabendo que, né, aquele velho ditado que a curiosidade mata, né? Mas isso é comum e por isso nós vamos dar algumas dicas importantes, tá? O exame laboratorial, todo exame laboratorial, ele tem uma orientação que o paciente deve seguir. E essas orientações é o laboratório que vai passar a você quais são os critérios fundamentais que você deve seguir para se fazer
aqueles tipos de exames que o seu médico pediu. Por exemplo, vai fazer um hemograma ou uma glicemia, né? Então tem o seu jejum, né, estabelecido. Aí o laboratório vai te orientar: olha, para fazer o exame, o hemograma, nós precisamos 10 horas de jejum. Ou vai fazer a glicemia, 12 horas de jejum. Enfim, cada método que o laboratório tem, né? Cada método que o laboratório aplica para fazer os exames, eles têm uma orientação adequada para que o seu exame seja o mais fiel possível. Agora, lógico que o seu organismo, dependendo de como ele está, nós vamos ter algumas alterações no resultado. Por exemplo, se você colhe um exame de sangue, isso é muito comum em crianças principalmente, quando está com febre, né? Então, esse exame, por causa da febre, certamente vai dar mais alterado. É por isso que sempre é importante você alertar o seu médico que aquele exame de sangue que você colheu, naquele momento você estava com febre. Aí, quando o seu médico examinar o resultado, ele vai levar em consideração essa observação que você fez, tá? Vamos supor que você não tenha feito o jejum necessário, tá? Então, evite fazer o exame. Mas vamos supor que você queira dar aquela forçadinha, então precisa avisar o seu médico: olha, o jejum era de 10 horas, mas na verdade fiz um jejum de 8 horas. Quer dizer, todos esses detalhes você não pode omitir, tanto para o laboratório, principalmente para o seu médico. Por quê? Porque o médico, ele vai basear nos exames que ele solicitou, justamente para dar a melhor orientação a respeito de algum problema que você esteja apresentando, tá? No caso de exame de urina, por exemplo, tá? Então, dependendo do exame de urina, né, você tem que seguir uma técnica. Por exemplo, se você vai fazer a cultura de urina, né? A cultura de urina, o laboratório vai te orientar como você deve coletar. Se for o exame de urina tipo 1, é uma outra orientação. Então, para cada tipo de exame, o laboratório vai te orientar. No tocante ao exame de urina, né, nós temos uma observação muito importante quando se trata de crianças, né, principalmente aquelas crianças, né, que ainda não têm a sua autonomia de fazer, por exemplo, o xixi voluntariamente. Então, nesses casos, você tem que colocar aquele coletorzinho de urina, não é? O coletorzinho de urina para menino é de um tipo e para menina é de outro tipo. Aí é que está a questão. Quando você usa o coletorzinho de urina, né, você tem que fazer uma higiene muito bem feita, correto? Principalmente se o exame de urina se tratar de exame da cultura da urina. Então, a higiene é fundamental. Ao se colocar o saquinho coletor, tanto no menino
como na menina, esse saquinho coletor deve ser trocado frequentemente a cada 3, 4 horas no máximo. Por quê? É possível que, se passar esse tempo, haja uma contaminação desse material e automaticamente pode contaminar a urina e dar resultado totalmente diferente daquilo que seria a realidade. Então, quando você for fazer a coleta do examinho de urina em crianças pequenas que precisem utilizar o saquinho coletor, atende para esse detalhe que a funcionária, a técnica de enfermagem vai ter que trocar esse saquinho coletor a cada 3, 4 horas, demonstrando a qualidade do laboratório e o cuidado que esse laboratório tem com relação a esse exame de urina. Por quê? Principalmente, como eu falei, em crianças, é muito comum quando você não respeita, as condições de higiene, quando vem o resultado, vem aquele resultado maluco, indicando uma alteração muito grande, que daí o médico, simplesmente lendo o resultado, vai taxar como uma infecção de urina. E olha que infecção de urina em criança é uma coisa grave, não é? Então, aí, se o exame não for colhido de uma forma adequada, o resultado vai ser diferente. Então, vai ser tratado uma coisa que, na verdade, a criança não tem. Simplesmente foi o erro no momento da coleta do material. Então, todos esses detalhes, o seu médico, o seu pediatra, ele sabe, correto? Mas é interessante você ter conhecimento disso, porque muitas vezes você pega o resultado do exame de urina e você vai comparar com aqueles valores relativos, e aí você vai se assustar, falar, olha, mas está totalmente alterado, está com infecção. E aí você chega no seu pediatra e o pediatra fala assim, não, olha, isso provavelmente foi erro de coleta, não está batendo o que eu examinei e o que está aparecendo aqui, então acho interessante a gente repetir. Quer dizer, o seu médico, o seu pediatra, no caso, vai saber orientar da melhor forma para que se evite tratar uma coisa que na verdade não é, tá? Isso é para demonstrar que o exame laboratorial nós temos que saber interpretar, levando-se em consideração o tipo do exame, a maneira que foi coletada, a maneira com que foi feita a higiene, no caso do exame de urina, enfim, tem que se levar em consideração as inúmeras variáveis que, ao se coletar um exame, seja ele de sangue ou seja ele de urina, se foram respeitadas as normas para que aquele resultado do exame tenha sido o mais fiel possível daquilo que o organismo está passando. Uma outra coisa interessante é o seguinte: no caso do PSA do homem, que é justamente aquele exame de sangue que os homens fazem, a partir dos seus 50 anos, 40, 50 anos, o PSA, para medir como é que está a resposta da sua próstata. Então, quando a pessoa faz o exame de sangue, simplesmente fala, eu quero fazer um exame só para ver como é que está. Quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado, esse negócio de fazer o exame para ver como é que, simplesmente como é que está. Por quê? Porque os exames, eles têm que ser analisados, de preferência, pelo mesmo médico.
No caso específico do PSA, vamos supor que no ano passado tenha dado um valor normal, dentro daqueles parâmetros que vem escrito ao lado do resultado. Depois de um ano, a pessoa faz e ele vai ver que ainda está dentro do valor normal e está tudo bem. É aí é que mora o perigo. É que se de um ano para outro, mesmo estando dentro dos limites da normalidade, esse valor alterou para mais, mas de uma alteração significativa para o médico que o acompanha, então mesmo esse exame, estando normal, precisa tomar cuidado na interpretação desse exame e na conduta que o seu médico vai lhe propor. Então, simplesmente ver o mínimo e o máximo dos valores e achar que o resultado está dentro do mínimo e do máximo, isso não significa a normalidade do seu organismo. É por isso que eu sempre digo: exame de laboratório, quem pede é o seu médico. E quem tem que examinar o resultado, quem tem que analisar, é aquele médico que te pediu. Por quê? Porque ele te examinou, ele tem os exames anteriores seu, e agora, de posse com os novos exames, ele vai poder comparar e dizer para você: olha, está tudo bem. Ou então, olha, esses valores estão dentro da normalidade, porém precisamos tomar certa precaução, porque do ano passado deu esse valor e esse ano já deu outro. Correto? Então não é porque os limites foram respeitados que o seu exame é normal. Quer ver outro detalhe? Vamos pegar esse exame de sangue comum que é o hemograma. Você faz um hemograma, numa pessoa que tem uma baixa imunidade. Então ele está com uma infecção muito grave, mas devido à baixa imunidade, o exame de sangue, o seu organismo não demonstra a gravidade que está se passando. Ou, numas outras ocasiões, você está com uma febre alta, colhe o hemograma, mas não fala para o médico que na coleta você estava com muita febre, os valores vão dar bem alterados, E examinando, o que aquele resultado desse hemograma acusou, pode acontecer de você se assustar, mas o seu médico simplesmente achar que está dentro daquilo que é esperado. Muitas vezes em criança, principalmente, a gente pede um hemograma, e a família vai comparando, pega o resultado e fica comparando com aqueles valores relativos. E na sua grande maioria em criança está muito alterado. E aí a família fica preocupada, fica ansiosa: está tudo alterado, está acontecendo isso, aquilo. Quer dizer, e na verdade quando vai no pediatra, o pediatra fala: não, está tudo normal, pode ficar sossegado. Por quê? Porque o pediatra que examinou, ele sabe que ele pediu o hemograma justamente para confirmar alguma suspeita que ele tinha, e ele já estava esperando uma resposta do organismo dessa forma. Em suma, é para demonstrar a você o seguinte, não peça para um seu amigo médico dar uma olhadinha no exame, Por quê? Porque ele não te examinou, ele não sabe o que está acontecendo, e muitas vezes pode falar uma coisa séria numa coisa que na verdade não era para ser tão séria assim, ou o contrário, falar: não, fique tranquilo, está tudo bem, e na verdade não está tudo bem, porque o outro médico já tem os parâmetros dos exames anteriores, E outra coisa,
Evite de ficar fazendo exame sem orientação médica. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu acho que tem. Não, não ache nada, deixe o médico achar, tá? Porque daí ele vai pedir os exames necessários. Isso a gente chama a atenção de você que nos assiste, porque com a facilidade do acesso da internet, né? Então tudo isso aí ficou mais fácil dos pacientes terem acesso a resultados de exames. Porém, né, a interpretação ainda continua sendo dos médicos. Agora, a interpretação não está escrito no Google, né? A interpretação, o raciocínio médico só está dentro de uma faculdade de medicina que o médico tem que estudar durante muitos anos para aprender um pouquinho de como vai interpretar determinados exames. Enfim, é para chamar a sua atenção de que exames laboratoriais são importantes quando pedidos pelo seu médico. Exames laboratoriais são mais importantes quando vistos pelo médico quem solicitou. E outra coisa, a interpretação desses exames, a interpretação correta, é só o médico que pediu o exame é que vai poder dizer para você a melhor orientação para o seu caso. Com isso, gente, nós gostaríamos que essas informações você levasse aos seus familiares, a seus amigos, compartilhem essas informações que eu acho que vai ser muito importante para o seu dia a dia e para os futuros exames que certamente você um dia os fará. Semana que vem tem mais. Até lá, obrigado.